vai que tu vai estar cagada. O que acontece é o quê? A gente vive num mundo tão atribulado, a gente vive numa correria danada em busca de sucesso, em busca disso, em busca daquilo, que a gente esquece de ouvir a nossa própria mente. Uhum. É isso que acontece. E aí, vamos lá, a Gabi falou da internet, né, que é maravilhoso. Realmente, a internet, principalmente pós-pandemia, ela veio para somar assim absurdo. Se é que teve algo positivo nessa pandemia, foi a internet. Foi essa questão das lives, foi essa questão Uhum. desse acesso maior para todo mundo. Todo mundo veio para cá para trazer informação para o mundo inteiro. Então, assim, Potencializou mesmo. o problema é que junto disso também veio um grande problema, que são os vídeos curtos. O que é o vídeo curto? É lá as redes sociais vizinhas, lá com aqueles videozinhos de 15 segundos, 10 segundos, 30 Dopamina segundos. Barato. barata. Dopamina barata, enxurrada de dopamina. Isso É um se chama problema. enxurrada de dopamina barata. Então, cada vídeo desse que você está passando, você está recebendo essa enxurrada de dopamina e eu quero mais. Existem alguns níveis de dopamina, que eu não vou entrar nesse campo, mas assim, dá um exemplo. De 10, de escala de 0 a 10, de 1 a 10 de dopamina, um videozinho desse libera 7, 8. É muito alto. É Depois vai muito se alto. satisfazer como uma coisa mais difícil na vida? Não vai. Por isso que hoje a maioria das pessoas tem dificuldade de leitura, por exemplo. Então, o que acontece? Por que eu entrei nesse campo da dopamina barata? Isso não deixa a tua mente sossegar. E aí, quando vem aquela vozinha interior, que é a mediunidade intuitiva, te alertando, te falando algo, dizer assim, não faz isso. Normalmente é o negativo. Não faz isso, vai dar ruim. Você não vai ouvir, porque o teu cérebro está ali a milhão. Daí tu vai dizer o que? É coisa da minha cabeça. Você é teimoso, vai lá e Nossa, faz. eu ia falar sobre isso. Quando é que a gente sabe que é a mente ou quando é a intuição, como é uma coisa espiritual? Como é que a gente sabe? Como que sabe? Sente. Não sabe. Sente. É diferente. Você sente que é? Acho que é Tu isso. sente que é. Eu sinto que Tem pessoas mais intuitivas e pessoas menos intuitivas. Ela é uma mediunidade, vamos lá. Como que tu exercita ela, né? Como que tu exercita a tua intuição? Começa com coisas pequenas. Por exemplo, chega perto de uma pessoa e antes dessa pessoa conversar contigo, ou antes de uma pessoa te mandou uma mensagem, André, preciso conversar com você. Você já sabe o que essa pessoa quer. Isso é intuição, isso é mediunidade. Começa a exercitar isso. Começa a usar isso no teu dia a dia. Tipo assim, o que essa pessoa quer comigo? Você já vai saber o que essa pessoa quer. De forma intuitiva. Tem gente que tem isso muito claro, assim. Tipo, a pessoa chegou perto, eu já sei. Quer alguma coisa de ajuda, eu sei. Ou essa pessoa vai me usar, ou essa pessoa vai me... Todo mundo tem essa questão. A questão é que a gente não pratica. Então, pratique isso no teu dia a dia, que a tua intuição é um músculo. Vamos lá. Toda e qualquer faculdade mediúnica é como se fosse um músculo. Então, se eu quero ter isso mais aguçado, pratique. Obviamente, tem algumas questões mediúnicas que tem que ser praticado dentro de centros religiosos, com cuidado, com amparo, com alguém mais experiente perto. Mas questão de intuição, sensibilidade, isso aí é praticar, é o nosso dia a dia. Então comece a exercitar esse músculo. eu acho que eu sou um pouco mais intencional nisso. Eu ponho a intenção de tentar sentir essa coisa da intuição. Eu trabalho bem isso. Eu trabalho bem, eu acho. Eu gosto disso. Legal. Eu gosto bastante disso. Eu acho E que quando... esse é um dos segredos, né, Cleiton? É você começar a estar ciente e aí você vai passar a estar mais intencional, né? Você falou essa palavra assim, essa palavra é incrível. A intencionalidade, ela tem que estar presente no teu dia Isso. todo. Em tudo que tu faz, tem que ser intencional. Voltamos lá atrás onde eu falo que tu vai meia boca no negócio, tu vai com o pé só. Tenha uma intencionalidade. Tipo, por exemplo, a minha questão energética, a minha questão de leitura mediúnica, tem uma intencionalidade. Quando eu falo com uma pessoa, eu digo, não preciso mais que 10 minutos para saber se, inclusive, se a pessoa deve ou não deve. Não preciso mais de 10 minutos. Por quê? Porque eu tenho uma intencionalidade ali. Eu estou direcionando essa energia para isso. E aí, quando a gente fala de intuição, tem uma intencionalidade com a tua intuição. Exercite ela.
todo mundo tem um certo grau. Alguns têm maior, outros menor. Bom, a gente tá falando, a gente puxou bastante, assuntos até diferentes, né, do que a gente tinha tinha organizado aqui. Eu agradeço por isso, porque sempre tem um motivo, né, sempre tem alguém que está escutando, que Sim, precisa ouvir e tudo mais. E eu queria eu sei que essa pergunta é difícil, mas assim, o que que você gostaria de deixar de mensagem ou de informação ou de dica? O que que você sente para deixar para quem está ouvindo, que é importante? uma mensagem. É, Uhum. porque assim, ó, dicas assim, ó, de como e e e como as pessoas podem até descobrir as suas crenças e tudo mais, que é o nosso tema de hoje, as pessoas já ouviram. Mas assim, ó, o que que você pode trazer? Que mensagem que você sente que você gostaria de deixar para elas? O Dicas práticas. Tá, que você sente? vamos lá. Eu vou falar assim, sejamos mais humanos. Tá. Se aceite mais a tua humanidade. É isso. Tira a capa de super-herói. Para de querer salvar o mundo. Olhe para você. Sejamos mais humanos. Primeiro consigo mesmo. Primeiro tendo respeito contigo. Primeiro olhando para você. O que é ter respeito contigo? Aprenda a dizer não. Quando você não quer, quando tem alguma coisa, aprenda a dizer não. Isso é respeito com você. E tu vai ver que a hora que você começa a praticar isso, as pessoas vão ficar bravas contigo. Isso é o primeiro ponto, assim. Sejamos mais humanos. Porque quando a gente entende a nossa humanidade, a gente já parte se respeitando. Quando você te olhas como um ser humano e te olhas que essa vida ela tem uma finitude, e quando a gente entende essa finitude, que ela existe, que ela está aí para todo mundo, é a única certeza que a gente tem, você começa a te respeitar mais. Então te enxergue como ser humano, seja mais ser humano primeiro consigo e entenda e aceite essa finitude de vida. Porque aí você vai criar compromissos com você. Segundo ponto, seja mais humano para com o outro. Respeite um pouco mais os outros. Isso é papel fundamental de autoconhecimento, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, como foi o dia da Gabi, eu não sei como foi o dia do André. Se eu me propus estar aqui hoje, no mínimo eu tenho que entregar o meu melhor. No mínimo eu tenho que entregar o meu melhor. No mínimo eu tenho que fazer que seja um programa, uma edição sensacional, energeticamente, que a gente consiga levar a nossa intenção para a nossa audiência, para a audiência de vocês. Então, assim, quando a gente entende isso, a vida fica mais leve. Por quê? Porque eu sei que o cara que vai passar do meu lado, às vezes ele só precisa de um sorriso. Então, diga bom dia, diga boa tarde. Tem gente que não ganha isso dentro de casa. De verdade, tem gente que não ganha isso dentro de casa. São coisas simples. É a nossa humanidade. A gente não precisa de nada milaborante. Sai dessa loucura de, porque eu tenho que fazer. Seja humano. Aceite a humanidade. Aceite a tua humanidade. E quando você consegue aceitar a tua humanidade, tu olha para o outro, o teu irmão, também como humano, sabendo que ele também tem falhas, sabendo que ele também erra, sabendo que ele também tem dificuldades. E aí você começa a entender muito melhor essa questão energética, a questão espiritual. Tu começa a te autoconhecer muito mais fácil, vamos falar assim. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Isso tudo vai te trazer para tua consciência. Isso tudo vai te tirar um pouquinho do teu piloto automático, porque isso é algo que ninguém para pensar. Ninguém. Nossa. Ai, você sabe que quando a gente vai chegando, eu vou vendo, chega perto do horário que a gente combina com os nossos convidados, e eu sempre trago eles para uma reflexão, que talvez não faça muito sentido para ti, porque você já conhece a tua criança interior, mas eu gosto de mostrar para as pessoas, assim, que todo mundo tem que chegar nesse momento de refletir e olhar para dentro, né. Tem que exercitar, né? E hoje eu acho que a gente fez isso todo o episódio, voltando, né, para que todo mundo pudesse ir voltando, Legal. reconhecendo a sua criança. Eu quero muito agradecer que você aceitou o nosso convite de vir para cá, de Já compartilhar. acabou? Cleiton, se deixar eu e o André, a gente tem um problema seríssimo, assim, sabe, porque a gente fica falando, e a gente combina, né, em torno de 1 hora para estar conversando, mas assim,
Quando eu peço para vocês eu até é tão difícil eu falar sobre isso, né, mas eu vou abrir para todo mundo, a gente está sendo bem transparente, assim. Eu sei que eu tenho a facilidade da comunicação, eu sei que eu gosto de conversar e a gente, né, o objetivo do podcast é isso, mas falar para você falar da mensagem final, eu até engasguei aqui, Por quê? Deixa ele porque eu não falar. porque eu não queria finalizar, mas eu sei que a gente o André Tá. fica brabo comigo, porque ele fala Eu tô brincando. Vamos lá, eu tô brincando, tá? Mas é porque eu também gosto de falar e falo bastante.